As portas da cidadania e educação estão abertas. A Assembleia Legislativa tem a honra de convidar escolas e estudantes do 6º ao 9º ano de ensino fundamental a participarem do projeto Parlamento Mirim. Os estudantes devem criar um projeto que beneficie a comunidade. Os vencedores tomarão posse como deputado Mirim, desenvolverão atividades em plenário e conhecerão Brasília. Pais e professores, incentivem os alunos a participar. As inscrições para o Parlamento Mirim estão abertas. Assembleia Legislativa. Você participa. A mudança acontece. Olá, hoje o RDTV vai falar sobre economia. Como está o mercado imobiliário em Mato Grosso? Vamos conversar com o presidente do Secov, o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais, Comerciais, Condomínios de Cuiabá e Várzea Grande, Marcos Pessoas. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui discutindo um setor tão importante da economia do Mato Grosso e do país como um todo. Com certeza. Até esta semana nós tivemos aí uma reportagem do site RD News, né, com o Secov, falando do mercado de locação de imóveis. Vamos começar por esse assunto. Uma das indicações aí que as pessoas estão tentando negociar, né, até para não perder a oportunidade, porque está havendo aí muito problema com as locações. Como é que está essa questão? É um mercado que precisa ser analisado sob prismas diferentes. Nós temos a locação comercial e nós temos a locação residencial. São dois mercados, dois mundos completamente diferentes hoje. Hoje a crise ele atingiu muito forte a locação comercial, né? É visível a todos aí, andando pelo centro da cidade, um pouquinho nas grandes avenidas, né, da cidade, faixa de aluga-se, venda-se, aluga-se, né? Por quê? Porque o setor comercial, com a crise, realmente foi o mais atingido. Muitas empresas tentaram segurar, manter suas portas abertas, mas chegou ao ponto que não, né, muitos tiveram que tomar a infeliz e a triste decisão de fechar suas empresas de muitos anos, com suas portas abertas, trabalhando, e tiveram que chegar a essa decisão final de fechar as suas portas e devolver os imóveis, né? Então, assim, existe uma situação muito crítica na locação comercial, né? Houve muitas empresas que fecharam as portas, então há uma disponibilidade hoje de imóveis. Salas comerciais têm uma oferta muito grande também, em função de muitas empresas ter fechado as suas portas. E agora, paralelamente, a residencial já não está numa situação nesse nível, porque as pessoas precisam morar. Então, por mais que seja difícil, que haja dificuldade na renda, as pessoas podem sim migrar do imóvel um pouco de um valor maior para um imóvel de um valor menor, mas ele precisa sempre continuar residindo. E isso faz com que o setor da locação residencial ele continue aquecido, né? Não da mesma forma, mas ele sempre tem uma procura, uma demanda, né? Então, realmente, assim, o que a gente percebe é uma diminuição, uma transferência, né? Uma migração por parte do inquilino, de um imóvel um pouquinho maior para um imóvel um pouquinho menor. Redução de custo, condomínio menor, quer dizer, ele começa a analisar detalhadamente essa parte de custo. E os mais prejudicados são os imóveis residenciais mais antigos, a gente fala em apartamentos, porque possui uma taxa condominial bastante alta, né? Não porque há uma má gestão por parte do condomínio, não é isso. É sim porque há um número menor de moradores para dividir o custo. Isso faz com que a taxa condominial, que é o rateio, fique mais alta do que outras torres mais novas, que há um volume, há um número de unidades, né, de moradores muito maior. Então, assim, o custo da despesa ele é rateado por mais pessoas, por isso o custo fica mais barato. Então, assim, hoje as pessoas procuram realmente imóveis às vezes até menores de tamanho, pequenos, vamos dizer assim, comparado com o que era o costume no passado, mas foco muito na taxa condominial, na área de lazer, o que é ofertado para a sua família. Então isso realmente houve essa mudança. Mas são dois mundos separados. Né, muitas das renegociações estão sendo inclusive abaixo da inflação. Na Isso área daí comercial. vai trazer algum prejuízo? Há uma estimativa aí de algum prejuízo a longo prazo, ou se espera que esse mercado se estabilize depois? Essa negociação principalmente é na área comercial, né? Nos contratos comerciais nós temos uma média de uma redução
de 15%, 20%, depende muito caso a caso, não dá para a gente generalizar, porque situações que simplesmente não houve reajuste, né, simplesmente manteve o mesmo preço e a empresa continua tocando, e tem situações em que houve uma redução, porque também tem que se analisar que tem imóveis que, se mesmo ficando, se ficar desocupado, mesmo seja numa crise, pela localização dele, ele tem mercado, então ele tem uma relocação bastante rápida. Então, nesse caso, a negociação é diferenciada. Agora, tem imóveis onde o proprietário, a imobiliária, percebe que se houver desocupação, essa retomada, essa relocação será lenta, então sim, é uma negociação maior. Aí a pessoa percebe que eu prefiro receber menos, ser parceiro do meu cliente agora, para depois no futuro a gente voltar a conversar. No residencial, o que mais a gente percebe realmente é muitas vezes a negociação no reajuste. Quando vence o contrato, há uma renovação, costuma-se pegar como base o índice da inflação para a correção dos aluguéis. Muitas vezes esse índice ele é cortado pelo meio ou simplesmente deixado de ser corrigido, mas dificilmente há uma redução do aluguel na área residencial. Ele permanece o mesmo valor e toca-se para frente mais um tempo para ver o que é que acontece. Agora, no comercial a negociação é muito mais intensa e a briga é maior. Você falou aí também em relação às taxas condominiais, né? Muitas pessoas, elas estão trocando de imóvel e estão olhando as taxas de condomínios. Existe uma inadimplência muito alta nessas taxas? Sim, como todo o setor, nós também na área do recebimento de locação, os aluguéis também aumentou a inadimplência, né? E realmente nos condomínios também não fugiu, por mais que houve uma mudança na legislação que facilita, né, a rapidez de uma tomada de decisão por parte do condomínio, uma cobrança, mas como todo o setor, como toda a economia também era condominial, está sofrendo por atrasos condominiais, que isso gera também problemas, porque muitas vezes você vai ter que aumentar a taxa condominial, porque você tem uma inadimplência maior, e aí você tem que pagar as contas, né? O salário dos funcionários não pode atrasar, você tem os encargos da folha, você tem energia, você tem água, tem coisas que não tem como você simplesmente deixar de pagar. Você corta no que dá, mas as contas tem que ser pagas. E isso muitas vezes acaba gerando. O que a gente está percebendo é que em algumas situações de condomínios, a substituição da segurança humana por segurança eletrônica. Isso é um fator que me chamou a atenção bastante nesse último ano. A gente tem vários condomínios que a gente cuida e a gente percebeu que alguns condomínios, principalmente os mais antigos, que tem uma taxa de condomínio mais alta, os condôminos, os proprietários, pensando em substituição da mão de obra humana ou parte mix, meio a meio, mas sim, buscando de alguma forma reduzir o custo da taxa condominial para os condôminos, para que o imóvel se torne interessante para a venda e para a locação, e também seja interessante para quem está lá no prédio uma taxa condominial mais justa. Então está tendo, com a tecnologia, né, as empresas os condomínios também estão entrando nessa onda de buscar alternativas ao custo elevado hoje, que é a taxa condominial. Para a cobrança dos inadimplentes, quais as alternativas que os condomínios geralmente estão buscando? É a cobrança judicial, a ação de execução? Eu acho que muito pouco ainda. Graças a Deus, acho que é um bom senso. Eu acho que quando você tem uma boa administração, você usa todas as formas possíveis e imagináveis de um bom acordo, né? Claro, em últimos casos você tem que realmente buscar a justiça para tentar resolver, mas eu acho que a gente percebe por parte dos administradores, das administradoras de condomínio, principalmente, são mais profissionais, né? Uma marcação cerrada, né? Quer dizer, um atraso, uma ligação, uma carta, um outro envio, uma outra cobrança, né? Mostrando para o condômino que passar para ajuizar o processo é muito mais caro para ele. Entendeu? E desagradável, né? Então acho que as pessoas que moram no condomínio também têm ciência que o recurso dele é importante para que não penalize as outras pessoas também. Então acho que há um bom senso no geral de as pessoas buscarem alternativas, né? E o bom senso acho que hoje é o que tem que prevalecer no mercado hoje, não é assim pegar o contrato em si, executar, mas sim ouvir as partes, que está todo mundo passando por momentos difíceis, né? Tanto quem está alocando como quem está recebendo, o momento é difícil. Então acho que o bom senso tem que prevalecer, e aí é o papel grande, acho, das administradoras, tanto de condomínio como de imóveis, fazer esse meio de campo entre as duas partes para que haja um bom senso e para que as pessoas consigam passar junto dessa fase
tão difícil que o mercado está passando. Existem alguns condomínios, às vezes, que tentam pensar em situações assim para forçar, porque tem inadimplentes que são, digamos, regulares, né, contumazes, né? Então, às vezes, por exemplo, já se pensou em possibilidade de cortar serviço de gás. Isso é possível? O condomínio, ele tem esse poder de repente, cortar serviços de um condomínio que não se interessa em negociar essa dívida? Sim, é possível, porque tudo depende, a lei permite essas situações. Tanto é que hoje a tendência não, é até a obrigação que todas as unidades que forem entregues, as novas, elas têm que ir com consumo de água individualizado e consumo de gás individualizado. Por quê? Porque hoje, você pega o condomínio mais antigo, você tem um problema, muita pessoa inadimplente, mas você não pode cortar a água, porque a água é comum para todos, né? Aí você tem o gás é para todos. E isso não é justo, né, para quem paga, né? Então, muitas vezes, essa forma que foi encontrada, além de ser muito desagradável para o condomínio, né, a cobrança, como que é isso, como que você vai cobrar isso? Então, situações difíceis de difícil gestão. Mas isso foi superado, foi feito, né, foi feita uma legislação nova visando que todas as unidades hoje tenham os relógios individuais, como tem da energia, que tem a de água, que tem do gás. Porque assim, quem vai cortar é a gestora do serviço, né? Seja o gás, seja qual for, a água que seja cabe, seja que for, vai lá, ele corta. Não é mais sob a responsabilidade do síndico tomar essa desagradável decisão, que muitas vezes você prejudica, mas a lei permite, e eu acho que tem que ser, o que combinado não é caro, né? E a pessoa quando entrou, sabia das regras do estatuto do condomínio, a convenção do condomínio. É importante as pessoas, muitas vezes as pessoas não buscam conhecer, entram achando que está ótimo. Está ótimo mesmo, mas busque se informar quais são as regras do condomínio, quais são os horários, quais são as mudanças. Para muitas vezes, muita situação de desgastes hoje dentro do condomínio, em função da falta de conhecimento, quais são as regras do jogo. Você entra num condomínio sabendo que tem regras, você não mora sozinho. E aí as regras têm que ser seguidas. Porque senão vira bagunça, né? Aí cada um faz o que quer e aí você não tem mais um ambiente harmonioso de moradia, mas você tem um ambiente hostil. Então isso eu acho que não é viável para ninguém. Então assim, a gente sempre precisa, informe-se quais são as regras do condomínio, para seguir as regras, para que você tenha uma boa convivência com os seus vizinhos e também com a administração do condomínio. Existe também um instrumento que ele, na verdade, ele já existia e agora ele foi reforçado com o novo Código de Processo Civil, que é o protesto de títulos, documentos de dívidas. Hoje em dia já está tudo de forma eletrônica, né? Os condomínios, eles já se atentaram para essa situação, de repente, de levar a protesto aquele condomínio que está devendo? Já, com certeza. Todos os departamentos jurídicos dos condomínios já trabalham com essa possibilidade, mas por se tratar, como estava falando agora um pouco, da busca do bom senso, acho que essa continua sendo a última medida que o síndico ou administrador, que seja quem for, vai querer tomar numa situação. Só se for uma coisa, né, constante, rotineira, e realmente sim, tem que ser, mas no geral acho que o bom senso está assim, prevalecendo muito. Eu não vi nem nesse período, desde que foi colocado em prática essa nova legislação, reclamações, né? A gente tem vários condomínios que a gente cuida, tem vários condomínios que atrasam, nós somos, né, informados da situação e sempre buscando o diálogo de todas as formas para que não se chegue a essa situação. Então, acho que o mercado ainda está bastante, recebeu com maturidade essa decisão, não levou a ferro e fogo, não, vamos fazer. Pode ser um caso ou outro, mas no geral acho que o bom senso ainda está prevalecendo, mas tem que ter o bom senso do dois lados, né? Não é só quem está gerenciando, mas também a pessoa que está morando tem que priorizar certas coisas, porque é ali que ele mora, né? E é ali que ele vive, sua família vive, então é justo que ele participe da comunidade que ele vive. Mudando um pouquinho de assunto, a gente viu que o Secov divulgou, né, recentemente aí uma decisão aí do governo de liberar recursos para financiamento de novos imóveis. Isso daí é um alento aí para essa situação de crise que viveu. Como é que vocês estão percebendo aí? Foi em setembro, né, que foi feita essa divulgação. Como é que está assim para o sindicato? Para nós foi uma ótima notícia, né? Porque na verdade assim, voltaram as regras de 2015 do passado, né? Com o aumento da crise, o agente financeiro, no caso principal, agente financeiro do Brasil é a Caixa Econômica.
ela passou a limitar algumas fontes de financiamento. Então, por exemplo, imóvel usado, ela baixou o valor do financiamento sobre aquele imóvel. Antes era 80%, tinha caído para 50%. Imóvel novo, a mesma coisa, houve uma redução no valor do financiamento. Aí foram fechadas algumas torneiras que a gente usa, né, no mercado. Por exemplo, imóveis, terrenos, não podia mais, não tinha mais recurso disponível. Financiamento de obras novas, né, que você vai construir tem um terreno, quer construir uma casa, também fecharam a torneira. Então, várias torneiras foram fechadas e algumas foram reduzidas. Então, o mercado sentiu, claro, você tirou do mercado de circulação um volume muito grande de recursos, né, milhões foram tirados do mercado, e isso afetou a decisão de muitas pessoas que tinham interesse em comprar um terreno financiado desistiram, adiaram, pessoas que tinham terreno e estavam com projeto de construir, adiaram, e pessoas que queriam comprar um imóvel usado já não tinha mais o recurso suficiente para dar contrapartida, né, da parte dele, da parte do banco, porque reduziu a participação do banco. Então, assim, várias situações geraram constrangimento e retração do mercado. Com a volta dessa oferta de recursos, isso com certeza abriu novos leques de mercado, porque quando a pessoa financia uma obra, por exemplo, ele aquece todo o mercado da material de construção. Você vai no mercado, nas lojas de material de construção que tem na cidade, e você adquire. Então esse recurso gira dentro do setor do material de construção, que gira através do profissional. Então, quer dizer, é um recurso que tem uma pulverização muito grande. E aí se aquece todo o setor da economia como um todo. Então, a gente percebe que as medidas da Caixa Econômica e do governo federal voltada para a construção civil, por quê? Porque é o setor que reage mais rápido. Se você faz incentivo à indústria, você vai ver que a retomada dos turnos ou criação de mais um turno é muito lenta, é muito ponderada. Agora na construção civil não, tem recurso para fazer tal obra, precisa contratar 500 pessoas. Numa semana está com as 500 pessoas na obra, trabalhando. Então a retomada, a resposta da construção civil, o setor da construção civil como um todo é muito rápido. Então, assim, por isso que o governo está olhando com muito carinho, reabriu as fontes, e o governo federal também está focado em incentivar a construção, né, popular, construção, obras, porque ali nós conseguimos fazer com que muitas pessoas voltem a trabalhar de forma rapidamente. Então há boas expectativas aí para 2017. Com certeza. Os próprios números que a gente tem apresentado, né, pela parceria com a Prefeitura a respeito do TBI, são muito positivos, né? Nós estamos esperando para essa semana, mas já tive mais ou menos uma prévia dos números do trimestre de julho, agosto e setembro, e os números são positivos, porque eles foram positivos abril, maio e junho. E aí alguns colegas falam assim, mas Marco, isso é tendência ou foi um fato esporádico? Eu espero que seja tendência, né? Que seja um sinal de que a coisa melhorou. Recuperação, né? E realmente esses números que a gente está tabulando, né, terminando de fechar, também sinaliza que realmente é uma tendência, assim, não foi um caso esporádico, foi um trimestre positivo, né, de abril a junho, e o primeiro trimestre, o segundo semestre também tem sinais positivos, mais do que o trimestre passado. Então, um sinal que realmente a economia de Mato Grosso, no sentido da construção civil, ela está se retomando o seu movimento, né, e isso é importante para toda a sociedade como um todo. Que ótimo, muito obrigada pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos, e nós esperamos aí que realmente isso se solidifique aí para esse ano, final do 2016, começo de 2017, que o governo, que o setor se recupere, né, de todo esse turbilhão que foi esse ano, né? Com certeza, acho que agradeço a oportunidade de estar discutindo desse setor tão importante, e a perspectiva nossa é que a partir de 2017 nós tenhamos uma retomada, um crescimento novamente do setor como um todo, de locação também, né, que sofreu bastante, para que nós possamos realmente sair dessa situação de crise, aprendendo muita coisa e perspectivas melhores para 2017 e para o futuro. Ok, muito obrigada. Obrigado. Nós conversamos hoje com Marcos Pessoz, presidente do Secov, o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais, Comerciais e Condomínios de Cuiabá e Várzea Grande. Você pode compartilhar este vídeo, esta entrevista, é só acessar o site RD News no RDTV ou no canal do YouTube do RD News. Até a próxima.